Oi, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui, nosso Almoçando com Deus, de pé em fé contra o vírus, de pé em fé contra todo o mal. Quero dar um bom dia aqui a todos vocês que já estão com a gente. Bom dia, querido irmão David, bom dia, Marcelinho, bom dia, Marciane, bom dia, Rosemary, Deus abençoe minha irmã, bom dia, Simone que estava de aniversário no dia de ontem, parabéns, viu, Simone? Deus abençoe sua vida. Bom dia, seu Chico, bom dia, dona Rose, glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Maiara e o pastor Júlio, pastora Maiara e pastor Júlio, graça e paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui mais uma vez com esse objetivo de ministrar um pequeno estudo, uma pequena palavra para alimentar a sua fé, alimentar o seu coração no dia de hoje, viu? Então, deixa eu primeiro aqui dar as boas notícias da terra, né? Tá valendo aqui alguns noticiários, né? É difícil mesmo os noticiários noticiarem as boas notícias, né? A gente tem que cavocar fundo, viu? Porque tudo que tem trazido é só notícia terríveis, né? Bom dia também a Cris Camargo, que acabou de entrar. Sejam bem-vindas aí. Espero que esse momento de meditação possa abençoar o coração de vocês. Algumas boas notícias. Olha, essas crianças aqui, elas têm doenças raras, né? Essas crianças, elas têm doenças raras e elas estão sendo tratadas agora em casa, né? Por conta do risco de serem contaminadas do Covid-19. Então, elas estão sendo tratadas na residência delas e uma médica se dispôs de forma gratuita visitar essas crianças diariamente, né? E também enfermeiros vão lá para fazer a medicação, tal. Isso está acontecendo no sul de Minas. Então nós percebemos o nosso povo brasileiro se mobilizando, né? Se compadecendo, agindo com compaixão uns para com os outros. Essas crianças têm sido tratadas em casa para que não haja problema de contaminação. Também temos aqui uma foto, como tem acontecido em todo o Brasil, enormes filas nas caixas econômicas federais por conta do benefício que foi disponibilizado pelo governo federal, a ajuda, né? A ajuda de R$600 para os trabalhadores informais, né? Então está havendo algumas aglomerações, infelizmente, filas, né? Porque as pessoas precisam do dinheiro para comprar os seus alimentos, né? Não passarem fome e tal, né? E por conta disso, a gente, graças a Deus, não temos visto o caos se instaurar na nação, as coisas têm andado numa certa ordem, graças a Deus, né? Que por esse benefício, né? Que, no meu entender, nada mais é do que o retorno dos impostos que são cobrados mensalmente de todo contribuinte. É óbvio que esse dinheiro ele deixa de ser investido em outras áreas que são necessárias, mas a área mais necessária nesse momento é a preservação da vida, não tem outra maior que essa. E a foto ela está mostrando aqui voluntários, pessoas, né, que foram tocadas aí pelo Espírito de Deus e se reuniram, estão fazendo comida, estão levando marmita, estão levando água, estão levando suco. Essa foto é lá na cidade de Salvador. Isso está acontecendo em Salvador, né? Já mostrei outro dia aqui uma foto que está acontecendo mesmo na cidade de São Paulo e, consequentemente, né, deve estar acontecendo em outros lugares do Brasil. Talvez, se você tenha condições de fazer um trabalho semelhante a esse, né, parecido com esse, né, faça-o, né, porque ajudando um desses pequeninos, ao Senhor você estará ajudando. Também aqui uma outra boa notícia. Esse garoto lindo aí, o Matias, né? O nome dele é Matias Crane, né? Matias, inclusive, foi o apóstolo que foi escolhido a ser apóstolo, substituindo o Judas Iscariotes, né? Foi o Matias, estava entre o Matias e o José. Mas esse menino aí, o Matias Crane, de 10 aninhos, sabe o que ele fez, esse querido garoto aí? Ele tinha um cofrinho, gente. Ele tinha um cofre que ele estava guardando suas economias, guardando ali, né, para realizar algum sonho dele ali. E ele foi tocado, né, pela situação que está acontecendo em nosso país. Ele foi tocado pelo Espírito de Deus
ele pegou todas as suas economias, o seu cofrinho, e doou para o hospital da cidade dele. É isso mesmo. Ele doou todas as economias dele para o hospital da cidade dele, ali no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Então ele fez ali a doação dele, né? E a gente está aqui divulgando, porque sempre haverá uma maneira de a gente, de alguma maneira, contribuir, de alguma maneira trazer ajuda às pessoas que nesse momento estão e precisarão ainda de ajuda. Lembrando também que nós continuamos com a nossa campanha aqui, Pão Nosso. Ela não parou. Nós temos recebido doação semanal de muitos pães. Nessa quinta-feira última foi doado pães no bairro Cidade Mineira Velha, né? Foi doado pães lá, também kits de higiene. E na sexta-feira à noite foi feito um cachorro quente e foi distribuído gratuitamente aqui para as pessoas que estiveram aqui na igreja, que precisam se alimentar. Então nós continuamos trabalhando para abençoar, para ser canal de bênção no tempo de hoje, porque é necessário, né? E esse canal aqui, o Almoçando com Deus, também é para abençoar a sua fé, seu coração, a fim de que você não venha entrar em um território de medo, de angústia, mas venha ficar firme em fé, né? E de alguma maneira, se o Espírito de Deus te tocar em ajudar alguém ou em contribuir com algo, você pode fazê-lo, né? Tanto através da igreja quanto através da sua própria disponibilidade, né? A meditação de hoje é sobre oração, Paulo e a oração. Paulo, na sua carta que ele escreve ao nosso irmão Timóteo, lá na altura do capítulo número 4, versículo de número 1 a 5, novamente Paulo toca no assunto de oração, né? Então vamos aqui aprender com Paulo a respeito de santificar o alimento, né? Nós temos que santificar o nosso alimento, o nosso almoço, nosso café. Todo alimento deve ser santificado pela palavra e pela oração. Então você que de repente não tem o hábito de orar por todas as refeições, esse hábito não é um hábito que deve ser levado como uma religiosidade, né? Você não deve levar para o lado de obrigatoriedade, não, você deve ser livre, né? Nós devemos ser gratos em agradecer pelo alimento, né? E o alimento ele é santificado sim pela oração e pela palavra de Deus. Então vejamos o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve ao jovem Timóteo, né? O jovem pastor Timóteo. O que ele escreve aqui nesses 5 versículos que nós vamos meditar rapidamente nessa manhã. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Uau! Quanta coisa a oração faz, né, meus irmãos, minhas irmãs? Quanta coisa a oração, ela trabalha, ela produz grandes benefícios e resultados através da vida daqueles que creem, da vida dos irmãos. Mas vamos aqui com paciência, com calma, meditar a respeito de cada versículo que nós lemos, a fim de que isso nos traga crescimento espiritual. Paulo, nesse parágrafo, ele começa dizendo para Timóteo: ora, o Espírito, e a palavra Espírito aqui está em caixa alta, significa dizer que ele estava falando que o Espírito de Deus estava afirmando. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente.
né? A gente percebe uma entonação de Paulo ao falar para Timóteo aquilo que ele ia transmitir a partir dessa frase. Não que toda carta não era inspirada, a gente sabe que toda carta ela é inspirada por Deus. Só que Paulo, nesse parágrafo, ele traz essa conotação de urgência, dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente, porque nem Paulo, né, nos seus maiores sonhos, imaginaria que a carta que ele estava escrevendo ao pastor Timóteo como uma orientação, essa carta ela já estava sendo uma carta santa, sagrada, que depois, no ano 200, né, quando é compilado o Novo Testamento, então ali o Espírito de Deus mostra quais que são as cartas sagradas e quais que não eram cartas sagradas, que seriam só cartas de orientação, de estudo, mas que não havia uma conexão com aquilo que Deus estava fechando como um livro sagrado, que hoje nós temos a Bíblia, né? Mas Paulo, nesse parágrafo, ele traz uma conotação de urgência, dizendo assim, ora, o Espírito de Deus afirma expressamente. E o que ele afirma expressamente? Que nos últimos tempos, né? E nós aqui, né, talvez nas próximas semanas, nós vamos trazer aqui um estudo sobre os últimos tempos, né, sobre os últimos dias, né, falando um pouco do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, dos evangelhos, que Jesus já estava avisando quando é que seriam os últimos dias, o princípio das dores, né? Nós vamos fazer um estudo mais, não diria tão aprofundado, mas para que nós tenhamos noções e você possa aí buscar na palavra de Deus, né, estar inteirado dos últimos tempos, né, dos últimos dias. Então, nós próximos Almoçando com Deus, talvez semana que vem, né, eu prepare durante essa semana aqui um estudo compilado que vai te ajudar a entender os últimos tempos, os últimos dias. Mas Paulo está dizendo aqui a Timóteo, olha, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ele não estava falando aqui de pessoas perdidas, ele não estava falando dos pagões, né, que era como eles se referiam às pessoas que não criam em Deus, eram os pagões ou os gentios. Não, Paulo não estava se referindo a essas pessoas. Ele estava se referindo a crentes, a pessoas que creem, né? O que é um crente? É a pessoa que crê em Deus. Esse é um crente, né? O bom da palavra do crente é esse, que crê em Deus, crê na sua palavra, crê na sua direção. Isso é um crente. Então, Paulo estava orientando ao pastor Timóteo, olha, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Então, aquela ilusão de que uma vez salvos, salvo para sempre, não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Né? Não é o que a Bíblia está dizendo aqui também, que Deus, uma vez você aceitou Jesus e você é uma nova criatura e acabou, tá garantido. Não é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo, que alguns apostatarão da fé. Mas de que maneira? O versículo nos explica que estes se apostatarão da fé, largarão da fé. E é interessante nós entender para que nós também jamais venhamos ser vítima, né, de entrar nesse quadro de abandonar a fé. Diz aqui, por obedecerem a espíritos enganadores. Tudo aquilo que nós obedecemos, nós nos tornamos servos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos servos de Deus. Mas quando nós obedecemos a espíritos enganadores, né, e espírito está em letra minúscula, você pode depois conferir na sua Bíblia, está falando de espíritos de demônios, espíritos malignos, né? Quando a Bíblia traz espírito, a palavra espírito em letra minúscula, ou é o espírito do homem, espírito humano, ou de espírito de demônios, né? Então aqui está falando, porque espírito enganador vem de demônios, de engano, né? Satanás é o mestre do engano, ele é o cara ardiloso. E a gente percebe que isso aqui tem total conexão com Gênesis, que aonde entrou o espírito enganador, enganou a Eva, fez com que ela se alimentasse do fruto que não era para se alimentar,
e ela deu ao seu homem, né, pela influência que ela tinha sobre a vida do homem, deu ao homem, o homem aceitou pacificamente, em silêncio, comeu e caiu. E aí houve a necessidade, né, de Deus enviar o Salvador Jesus Cristo para nos resgatar, e hoje nós estamos aqui, né, numa posição de nova criatura, né? Você que recebeu a Jesus como Senhor, palavra Senhor quer dizer dono, né? Eu e você temos um dono agora, é Jesus. Então, a partir desse dono que nós temos, né, nós devemos seguir os seus ensinamentos a fim de que nós venhamos a estar nesse caminho que é a verdade e a vida, e vai nos levar para o reino eterno, né? Sabendo que essa vida aqui, se você considera ela como uma simples passagem, você entende que aqui é uma passagem, e essa passagem nós devemos cumpri-la com fidelidade, com amor, com graça, com liberdade, para alcançar a vida eterna. Então, esses que fizeram do Senhor Jesus o Salvador são novas criaturas, né? Recebemos uma fé de Deus, fé da parte de Deus, a fé que é gerada em Deus. E está dizendo aqui para que nós tenhamos cuidado, porque muitos vão se apostatar da fé, muitos vão deixar a fé, né? Infelizmente, né? Porque obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Nós percebemos aí nos dias de hoje, o contexto escrito aqui do tempo de Paulo, ele vai falar mais à frente ali que proíbem casamentos, que proíbem comer certos alimentos, né? E casamento aqui, naquele tempo, era casamento entre homem e mulher, tá? E que proibiam homens de se casarem, mulheres de se casarem, eram ensinos de demônios, né? O homem foi criado para casar-se com a mulher para com o homem, ponto. É assim que Deus fez, né? Se outros creem de outra maneira, não creem conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz que é assim. E alimentos, né? Nós já vamos falar de alimentos, mas hoje há muitos espíritos, né, de falsos profetas, enganadores. Há muitas pessoas que estão se autoproclamando pregadores, sem um histórico de testemunho, de vida cristã, sabe? Um testemunho de amor, um testemunho de fidelidade a Deus, sabe? Mas nós temos que cuidar, né? Nós temos que averiguar, prestar atenção se da onde procedem os ensinos. São pessoas que têm testemunho com Deus, têm vida com Deus, né? E a gente sabe que uma vida com Deus, né, não é, sabe, é como diziam, tem um ditado, né, antigo que eu gosto, que olha, para você conhecer uma pessoa, você tem que sentar e comer um saco de sal com essa pessoa, né? E não é um saco de sal de 1 quilo, é um saco de sal grande, para você entender, para você captar, né, a vida que está ali. Então, uma vida com Deus precisa, uma pessoa que ensina as coisas de Deus precisa ter uma vida com Deus, precisa ter um testemunho. Então, para que a gente não venha cair nos enredos do maligno, né? Porque nem sempre as pessoas que têm talento no sentido de carisma, né? Elas têm caráter. Precisa as duas coisas estarem alinhadas, caráter e carisma, né? Ter um caráter de Cristo, um homem de uma mulher só, uma mulher de um homem só, um homem fiel, falar a verdade, quando erra se arrepende, né? Enfim, são a vida que são extraídas da palavra de Deus, né? E aqui está dizendo, no versículo 2, fala algo muito sério, diz assim, ó, e pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então tem muita gente que fala mentira, que são hipócritas, e uma das más qualidades do hipócrita, né, é que ele tem uma fé fingida, bota a aparência de que crê, né, bota a aparência de que acredita, fala muito bem, até cita inúmeros versículos bíblicos que consegue decorar, mas não pratica, mas tem decor, pela qualidade intelectual que recebeu de Deus, pela inteligência que recebeu de Deus. Tudo isso a gente recebe de Deus, né?
e cauterizam a sua própria consciência, fazendo como se aquilo se tornasse uma verdade na sua vida, e pela sua consciência cauterizada, não se percebem do erro que estão vivendo. Então nós devemos tomar cuidado a respeito de certas coisas que nós ouvimos, porque espíritos malignos infelizmente usam pessoas para nos enganar, para trazer os seus ensinos demoníacos, né? E as pessoas elas são hipócritas, né? Que falam mentiras e que têm a sua mente cauterizada. Você diz muitas vezes para essas pessoas: olha, isso que você está fazendo é errado, mediante o que Deus deixou na sua Bíblia. Diz: não é errado, porque também assim fizeram. Outro versículo diz isso, e outro: estão cauterizados no próprio erro. Que nós não sejamos assim, e que nós não venhamos deixar nos enganar a obedecer espíritos malignos ministradores. E daí no versículo 13 ele diz, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, né? E aqui, dentro do contexto da época que Paulo escreveu, aonde mais batiam ali com Paulo era a respeito de alimento, a carne de porco, por exemplo, né? Então os judeus até hoje não se alimentam da carne de porco. Enfim, mas a gente sabe que aquilo que Deus criou foi para santificar, né? Deus santifica através da oração e da palavra. E continua dizendo assim: com ações de graças, Deus criou para serem recebidos com ações de graças, né? Com agradecimento pelos fiéis. Então, quem que recebe o alimento com ações de graças? Os fiéis, aqueles que creem em Deus, aquele que tem um coração inclinado às coisas de Deus. Esses não tem problema nenhum, né, de agradecer o alimento aonde quer que esteja, né? Às vezes assim, as pessoas ficam assim, vão no restaurante e ficam meio incomodadas, agradecer aqui, tanta gente, o que vão dizer, o que vão pensar. Querido, o que vão dizer, o que vão pensar, talvez seja a oportunidade que aquelas pessoas precisam ver a luz de Deus. Então, né, não deixe a sua alma te enganar. Deixe de lado as debilidades da alma, pegue-se aquilo que o Espírito está transmitindo através da palavra de Deus, que os fiéis dão graças a Deus, que os fiéis não têm problema nenhum de agradecer a Deus o alimento aonde quer que esteja, se é no restaurante mais lotado, né? Se é na casa de alguém que não crê, né? Talvez você não tenha que fazer uma oração em voz alta, é óbvio, né? O ambiente não é seu, o lugar não é seu, mas ali, curve sua cabeça, agradeça então, né? Porque Deus está vendo o seu coração. Os fiéis dão graças a Deus, né? Eu sei que muitas vezes, no início da nossa caminhada cristã, isso é normal, gente. No início da caminhada cristã, a gente fica mesmo inibido, fica mesmo envergonhado, pois é uma prática nova, né? Mas a gente vai vencendo. Muitas vezes também, né? Talvez você está me ouvindo aqui, possa estar querendo vir algum tipo de sentimento de culpa. Deixa eu te ajudar aqui então. Muitas vezes eu fiquei inibido, não agradecia, né? Ficava envergonhado, constrangido, aquela coisa, né? Não, querido, a gente vai vencendo aos poucos, né? Mas você que já tem uma maturidade cristã, né? Você que tem experimentado coisas com Deus, sabe que isso, aqueles que são fiéis, eles agradecem a Deus. Pelos fiéis, recebido pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade, né? Então aqueles que conhecem a verdade, os fiéis, eles não têm problema nenhum de agradecer pelo alimento. Versículo 4 de 1 Timóteo 4: pois tudo que Deus criou é bom, glória a Deus, que tudo aquilo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. É interessante que o Espírito Santo de Deus, nos dois versículos, no versículo 13 e 4, né, no mesmo parágrafo, faz com que Paulo escreva duas vezes ações de graças, né? É interessante a gente parar e pensar sobre isso, né? Dois versículos falando sobre alimentos, sobre coisas que Deus criou,
em 2 versículos, no mesmo parágrafo, o Espírito Santo traz referências sobre ações de graças, né? A importância da gratidão pelo alimento que nós recebemos, pelo casamento que nós temos. Se você não casou ainda, calma o coração, você vai casar, né? Mas agradecer, ter um coração grato, né, por essas coisas. Versículo 4, ainda tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Queridos, pela palavra e pela oração as coisas são santificadas. Então, o alimento você santifica pela palavra de Deus e pela oração. Não esqueça disso. Né? Santifique todo o alimento. Todo alimento ele vem de Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas que estão trabalhando, processando esses alimentos, trabalhando lá com arroz, com feijão, com esses alimentos, né? Essas pessoas, infelizmente, muitas delas não têm Deus no coração. E muitas delas, muitas vezes, fazem pactos com espíritos malignos a fim de obter um lucro, a fim de obter riquezas, porque é a ganância do homem, né? Ore por essas pessoas para que elas conheçam a Deus, porque, né, estão com a esperança somente nessa vida terrena e passageira. Mas aí você santifica seu alimento. A sua oração tem o poder de quebrar toda a esfera maligna. A sua oração ali, quando você crê na palavra de Deus? Sim, eu creio na palavra de Deus. Então você ora que o seu alimento ele vai ser santificado. O seu feijão vai ser santificado, batata, tudo ali que você vai comer vai ser santificado, né? Porque maior é Deus que está em nós do que as trevas que estão aí no mundo. Amém, meus irmãos? Então, olha o poder que a oração tem. Ora, se Paulo, movido pelo Espírito Santo, nesse parágrafo, trata de uma coisa simplória, de orarmos pelo alimento e ele vai ser santificado, quanto mais pelas coisas mais importantes ainda, que são a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Por isso, também você deve orar, né? Principalmente você que é pai, mãe, que tem a autoridade de Deus sobre a sua casa, seus filhos, ore pelos seus filhos, porque você ali é a autoridade, você vai santificar a vida deles, você vai trazer proteção sobre a vida deles, você vai trazer livramento sobre a vida deles. Tudo isso é benefício que Deus nos deu através da oração que é feita pelos fiéis e que creem na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que esse ensinamento tenha edificado o seu coração. Foram apenas 5 versículos, mas que Deus fala tanto ao nosso coração. Eu vi que alguns irmãos ali chegaram atrasados, né? Mas sejam bem-vindos igual, foram abençoados igual, né? Colocaram ali, cheguei atrasado, não tem problema não, a live fica salva 24 horas, você pode rever o início, né? Que para ter o complemento do ensinamento. E se eu conseguir salvar essa live aqui, depois eu coloco no YouTube, tá bom? Vamos orar? Pai de amor e graça, obrigado por esse dia, pois esse é o dia que fez o Senhor, nele nós nos alegramos e regozijamos. Pai, abençoa o alimento que os meus irmãos irão comer agora de meio-dia, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, as suas residências, abençoa suas famílias, Senhor meu Deus, guarda e livra de todo mal. Que todos estejam invisíveis para o mal, invisíveis aos teus olhos. Que a tua palavra, Deus amado, nos purifique, a tua palavra nos santifique, Pai. Assim como pelo poder dessa oração, esses alimentos estão sendo santificados. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.